Final de campeonato é pra cantar. Vamos! Vai, São Paulo! É pra torcer, é pra vibrar, se espremer, às vezes sofrer, mas acima de tudo, pra se viver. Dezenas de milhares de torcedores, recorde de público no Paulistão. Primeiro jogo da decisão entre São Paulo e Palmeiras. Falei para eles antes do jogo, quando subirem a escada, olhem bem para cima, porque é um presente na vida de um atleta. O cara que sobe essas escadas, em noite de quarta-feira com 60 mil pessoas, ele se torna uma pessoa diferente. O cara que tem a oportunidade de jogar um jogo desse tamanho, com uma torcida como essa, ele se torna um ser humano diferente, tem que aproveitar. Cara, confesso que fiquei um pouco nervoso a hora que eu entrei e vi aquela coisa linda que o torcedor do Tricolor transmite pra gente. Assim, é um sonho de criança, desde quando eu entrei em Cotia. Nervos à prova para as duas equipes. Cruzamento na grande área e um tiro pra fora. Com chances que faziam o gol parecer cada vez mais perto. Tenta vir a equipe do Palmeiras. Rafael Veiga ficou no chão, Pablo Maia. Ele faz o cruzamento pro Rony. Defendeu Jandrei! Com mais de 60 mil pessoas nas arquibancadas, não dava para os jogadores ficarem indiferentes lá dentro do campo. O barulho que saía daqui levou os São Paulinos a um ritmo alucinante, a ponto de quebrarem a invencibilidade da única equipe que ainda não tinha perdido no campeonato. E de todas as letras, todas as músicas dos torcedores, teve uma que eles foram obrigados a repetir. Culpa de Jonathan Calleri, o protagonista dessa noite. Não é novidade o nome de Calleri ecoando pelo estádio. O cruzamento do Alisson no último minuto do primeiro tempo chamou a atenção do árbitro de vídeo. Aquela mão na palma da mão aberta, aí é ampliar o espaço, o pênalti tem que ser marcado. Infelizmente acho que ele não teve coragem para continuar com a sua decisão. Não, eu vi bem, eu estava bem posicionado, o Rocha tinha a mão aqui e foi duro, foi um golpe duro, onde não merecíamos. Não é? E onde foi um erro que condiciona. Não é? Você pode pegar a foto parada da mesma imagem que ele viu, né? Eu tô com a mão assim no corpo, com o rosto virado, né, para me proteger também. Um lance que eu estava muito próximo do Alisson também, não tinha como, mesmo se a bola pegasse na minha mão, não tinha como eu tirar, né, pela velocidade do lance. Abel Ferreira abriu o dicionário. Inquinado significa manchado, corrompido. O artilheiro do São Paulo na temporada abriu o placar. Vai, Tricolor! Calleri cobrando o pênalti, abre o placar da decisão do Campeonato Paulista. Eu sempre falo que vim para jogar grandes jogos. Essa frase sempre lembro de que eu quero pôr meu quadro lá, eu quero ser campeão com esta camisa, eu vim para isto. E tinha mais pela frente. Pablo Maia arriscou de fora da área e o chute desviou antes de ultrapassar o Everton. Pablo Maia faz o segundo gol do São Paulo. E foi só o Calleri começar a procurar um espaço antes da cobrança de escanteio que a bola parecia saber que tinha outro encontro marcado com o atacante e a rede. De novo a marca do artilheiro. Calleri vai na rede, é o terceiro gol do São Paulo no Morumbi. Mas o Palmeiras encontrou uma oportunidade de alimentar a esperança. A cobrança do Rafael Veiga no finalzinho da partida deixou a equipe confiante para jogar em casa no próximo domingo. Vai, Verdão! O Palmeiras desconta no Morumbi um pouco antes dos 40 minutos. Foi a primeira derrota palmeirense depois de 14 jogos. Mas alguém vai duvidar que o Abel Ferreira sabe cuidar direitinho do lado verde dessa decisão? No meio do jogo ele encontrou tempo para brincar com um grilo, ou com um louva-a-Deus. Mas o futebol é isto, temos que aceitar. O adversário hoje foi melhor que o Palmeiras na segunda parte, na primeira parte não foi. Mas temos que aceitar, seguir em frente, olhar para aquilo que nós controlamos e melhorar. O São Paulo pode perder por até um gol de diferença que garante o bicampeonato. Eu acho que não é uma vantagem tão larga assim, se tratando de uma equipe tão qualificada quanto o Palmeiras.
Se fosse um jogo comum contra uma equipe normal, eu até consideraria uma vantagem boa. Quando você tem um adversário tão bom do outro lado, que vai jogar também com o apoio da sua torcida no seu estádio, né? Essa vantagem diminui bastante. Vai ser uma guerra, vai ser uma batalha no campo adversário. A gente sempre fala aqui do Rogério Ceni jogando, favoritismo e tal pro outro lado, mas nesse caso aí ele tem razão, vai. Tá, mas aí ele não jogou tanto favoritismo pro outro lado. Ele assumiu a verdade. Ele nem pegou o favoritismo para ele. Né? Não, ele fala, é uma vantagem boa. Uma vantagem boa, se fosse uma equipe mas menor... se fosse outro time, seria realmente uma vantagem. Até porque 2-0 está dentro do placar aceitável num clássico. Então, muito, eu acho muito dentro. Exatamente esse ponto, um clássico. 3 gols de diferença, eu já acho que é uma diferença difícil de colocar. Acho para esse nível e para o que o São Paulo encontrou de futebol, o desenvolvimento que o São Paulo tem desde a vitória no campo, durante a fase de classificação sobre o Corinthians, ainda que tenha tropeçado frente ao Palmeiras depois, o desenvolvimento de jogo do São Paulo. São Paulo está crescendo. É aquilo que eu falo do trabalho em evolução, que você vê o jogo, opa, melhor do que o anterior. Vê o outro, melhor ainda. Aí você tem de vez em quando ali algo que não vai bem com o adversário, não consegue se adaptar a determinada situação, perde uma peça, ok. Mas você vem acompanhando e vendo, tá melhor, encontrou o time, a escalação é essa, esses são os jogadores, eles estão dando resultado assim. Então, acho uma vantagem considerável. Mesmo jogando contra o Palmeiras. Se fosse 3-0, eu ia falar aqui que o São Paulo era campeão paulista. É mesmo? Ousado, hein? E o Abel estava brincando com uma esperança ali. Com certeza será citada na coletiva do segundo. O que é? Esperança verde, né? Esperança verde igual o louva-a-Deus ali. Agora é o seguinte, eu respeito essa história de que o Caleri foi o nome do jogo e tal. Evidentemente ele é um jogador decisivo e ele estava precisando de um jogo assim com gols para se consolidar ainda mais, porque é um cara brigador, é um cara que abre espaço, é um centroavante considerado chato para a marcação, briga a todo momento. Briga, eu digo, pela bola, pela situação de abrir espaço para quem vem de trás. Mas eu entendo que nessa vitória gigantesca do São Paulo ontem no Morumbi, você tem que dar mérito ao coletivo, você tem que dar mérito ao trabalho do Rogério Ceni, da garotada, com os jogadores mais experientes, com o Rafinha que vem jogando muito, o Alisson que vem destruindo, até o Nicão que entrou ontem, questionado. Ontem iniciou a jogada do terceiro gol do São Paulo, entrou aceso, entrou ligado, a zaga com o Léo ali, o Arboleda nem relacionado foi porque não conseguiu voltar do Equador, mas o Léo com uma segurança, o Wellington cada vez mais com essa responsabilidade e personalidade, Pablo Maia nem se fala, então é uma mistura, é uma química, aquilo que o Felipe Luiz falava, né, depois do jogo do Clássico Carioca, é o que o São Paulo tem, uma química, o time está em plena ascensão e evolução, e isso mérito de um trabalho de um treinador que sabe extrair o coletivo desse time, que é uma grande mescla entre experientes e jovens, e ontem foi bacana de ver o Morumbi. Então talvez a comparação fosse mais justa, e eu só estava falando de discursos e tentativas e testes, a comparação fosse mais justa se eu fizesse Paulo Souza e Rogério Ceni. Tá, mas do trabalho do Rogério... O Rogério também falou de teste, e aliás rodou muito elenco e já achou um padrão de time. Já achou? Sim, o trabalho do Rogério vem desde o ano passado. Não, tudo bem, e, mas assim, ele fez as mesmas... O Rogério, assim... Não dá para comparar a história que ele tem. Exatamente. Ele é um profundo conhecedor do futebol brasileiro e do São Paulo. Tá, é só uma questão de tentativas e testes e padrão de time. Que a gente ouve muito. Estou fazendo testes e a gente já está em abril. Pode não parecer, mas março está acabando hoje, hein? A gente está em abril. Tirando o Léo, que já não é mais lateral direito. Por isso é que eu não vejo Pablo nesse Maia caso... era primeiro volante na base. Sobe, vai pro profissional, vai na posição dele. Isso. Tá? O Caleri é centroavante, vai de centroavante. Por isso é que eu estou falando que nesse caso não se aplica a defesa do tempo. É óbvio que quanto mais intimidade ele tiver, quanto mais ele justificar que merece tempo, agora, fazer isso que a gente está vendo, eu não sei se
tem relação com o tempo, não. Mas beleza, vamos de São Paulo lembrar, e Palmeiras. vamos lembrar só uma coisa sobre em questão de São Paulo e Palmeiras, importante. Quantos gols o Palmeiras tomou ao longo do campeonato? Eram 4. Ah, era... Jogava 4? Eram 4 ou 3? Não, aí o Red Bull fez no final de semana 1. Ah, tá. Então somava 4. Então, o São Paulo fez 3 no mesmo jogo. Na defesa que tomou 4 o campeonato inteiro. Isso. Praticamente dobrou os gols sofridos do Palmeiras. Praticamente. Vinha com 4, foi a 7. Assim... E teve alguém na redação de São Paulo que acertou as 2 escalações. Ah, sim. Não, errou a do Palmeiras. Errou a do goleiro, errou do Palmeiras. Não, eu falei que o Abel Ferreira iria decidir. Mas perguntado o que achava que ia longe. Mas não teve culpa. O Everton não teve culpa em nenhum gol. Não teve. Não, mas e outra também... 22 jogadores. Só um. Bom aproveitamento. Aproveitamento bom. Para os tempos de hoje, que os técnicos mudam todos os times. Não, esse rapaz chuta bem, ele chuta muito bem, é uma coisa impressionante. Meu telefone chuta bem pra caramba. Vamos lá. O que incomodou muito? Bom, especialmente segundo tempo, hein? Torcedores do Palmeiras reclamando muito do desempenho no segundo tempo e arbitragem. Tá? Que também foi tema, obviamente, a gente até já viu. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se o clássico de ontem no Morumbi vai para o intervalo 0-0, como é que seria o segundo tempo? Então, acho que é uma reclamação válida do Palmeiras, porque você mexe o time, uma estratégia com 0-0, com 1-0, é outro papo no vestiário. Então, prejudicou demais o trabalho do Abel. Prejudicou se não tivesse sido pênalti, né? Sim. Mas foi pênalti. Você achou que foi? Foi pênalti. Eu também achei. Pegou na mão aberta. Pegou na mão aberta que a mão dele. do outro lado. Tem uma mão que tá no corpo, e a outra tem a palma da mão. A palma da mão aberta. A palma da mão aberta. Eu não daria o pênalti. A palma da mão aberta, não pega no braço que tá no corpo. Ele vira de lado. E aí ele estica a mão aqui, isso ó. Que eu entendi estica também. a mão aqui e pega na palma da mão do braço. Vocês dariam está pênalti, esticado. Eu daria. Assim, é difícil de ver no campo. Mas pela imagem, eu daria o pênalti. E tem imagem, né? Inclusive funciona assim agora. Então, 2-1. Eu acho que no campo você ter aquela percepção é muito difícil. O árbitro de campo não tem como marcar esse pênalti. Agora, vendo a imagem, eu fico com a impressão de que foi pênalti. E assim, a central do apito também deu pênalti, né? Não significa que o Hernan está certo e todos nós que está errado e todos nós estamos certos. Mas, só assim, que dava para ver pênalti, sim. Só significa dava para ver pênalti. Tá. Tanto que um árbitro chama, o outro observa, porque o que o outro observa no vídeo é aquilo que é impossível de ser observado no campo. Então não é que ele muda, ele não teve peito para garantir a opinião do campo que ele teve no campo. Não, a opinião que ele teve no campo, ela não era possível de avaliar. A visão que ele tinha no campo não dava aquela visão. Só tinha um plano de imagem, uma fração de segundos para decidir. Exatamente. Claro que com outros recursos, mas, e assim, o VAR vem para isso. óbvio que se não tem o pênalti, e até o Abel fala isso exatamente para poder reclamar da arbitragem, acho que o adversário foi melhor no segundo tempo. Porque o adversário no segundo tempo jogava com a vantagem. No primeiro tempo, acho que não. Exatamente para poder ter mais argumento para reclamar da arbitragem. Então vamos ouvir, porque o Abel reclamou da arbitragem e de um pênalti não marcado, na verdade, né? Vamos ouvir o Abel Ferreira, então. E o que agora temos uma montanha pela frente, temos um resultado de 3-1 em que o nosso adversário sai na frente, em que há muita condicionante, é bom que vocês falem nisso, porque eu não sei o que é que vai acontecer lá, mas a eliminatória parte já daqui condicionada, porque uma coisa é eu não ter VAR, outra coisa é eu ter VAR. Uma coisa é o Sr. Douglas ir muito bem posicionado, olhar, ver o lance, disse, na minha opinião, estou bem enquadrado, vi que o Rocha estava com as mãos junto ao corpo, mas alguém quis ser protagonista. Portanto, basta haver 2 ou 3 pessoas que acham, os do São Paulo acham que é, os do Palmeiras acham que não, então, quando há dúvidas, prevalece a decisão do árbitro. Ou é uma coisa, a regra diz, tem que ser uma coisa escandalosa, clara, como foi o penalti do Gomes. Aí o VAR estava a comer pipocas, né? Não viu, foi comer pipocas, já passou o lance e não viu o agarrão, nem sequer chamou o árbitro.
esse lance é mais aceitável de reclamação do que o lance de mão, para mim. Achei os dois foram. Os dois o quê? Não foram pênalti? Não, pênalti. Desculpa. Um não foi. O do Rocha não. O Rocha foi e o do Gomes foi. O do Gomes, ele é tirado pelo ombro ali. Na hora que ele faz a movimentação, a movimentação dele é impedida por um puxão no ombro. Esse lance para mim porque o argumento que ele usa para o primeiro pênalti é um argumento, me desculpe, mas é um argumento muito fraco, né? Porque se o Palmeiras está reclamando, está dizendo que não, e o São Paulo está dizendo que sim, então o lance é duvidoso. Porque o Palmeiras ia gritar, pênalti, pode marcar aqui, foi pênalti. Se o Rodrigo Caio jogar também. Renan, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o Abel vai para a coletiva e fala isso, porque ele citou as imagens, ele viu pelas imagens também? Sim. Viu também. No vestiário você já tem todas as imagens disponíveis. E ainda assim... E o próprio departamento de análise de desempenho já mostra o vídeo no tablet. Então eles têm todas as imagens, apitou o jogo, ele já tem a imagem. Quando ele vai para a coletiva, ele já sabe. Porque minha crítica seria a seguinte, às vezes a gente acha, e eu tenho até essa discussão com amigos, porque eu estava no jogo, eu vi. Exatamente porque eu estava vendo da minha casa, com trocentas câmeras, eu vi melhor do que você. Não foi. Entendeu? Então, assim, se ele vai para a coletiva tendo analisado as imagens, mas assim, ainda manter a convicção de que não foi... Ele analisa as imagens do jeito que ele quer. Entendeu? Não, óbvio, porque no Gomes, por exemplo, eu acho que ele tinha uma certa razão também. Então, óbvio que o pênalti, sobre o toque de mão, ele pode gerar uma discussão, mas assim, ele tende a ver do jeito que ele é mais adequado para ele, né? O que a gente imagina? Vamos imaginar que não seja assim. Se a gente partir do pressuposto que não é assim, a gente tem que parar de acompanhar futebol, tá? Então vamos imaginar que temos duas pessoas isentas, árbitro de campo e árbitro de vídeo, que olharam, porque a opinião do Abel, ainda que esteja certa, ela nunca pode ser qualificada como isenta. Ele defende um lado. E nem deve, Ele defende um lado. E ele vai buscar argumentos para defender o lado dele. Pode até chegar um momento que ele chega à conclusão de que ele não tem argumentos, e aí ele chega à conclusão conclua que não, é contra o time dele mesmo. Vamos falar, é muito difícil para todo e qualquer técnico de futebol e jogador. Então vamos partir do pressuposto que, baseado, né, na nossa intenção de continuar assistindo futebol, né? Porque se você assumir que tudo é tendencioso e todo mundo torce, não tem por que ver. Para de ver. Então tem duas pessoas qualificadas para avaliar se houve um toque de mão ou não, se aquele toque de mão é faltoso ou não. E vendo um vídeo, elas chegaram à conclusão de que sim. Elas podem errar? Podem errar. Agora, aí o técnico chegar no final da coletiva e falar que o jogo já está, não sei exatamente a palavra do português que ele utilizou, até porque não é uma palavra pouco comum no português brasileiro. Mas assim, dando a entender que a final está... Aqui. Como é que é? Vou buscar aqui. Não, porque a final está... digamos, maculada. Manchada. Inquinado. Então, assim, não é legal. Fica ruim.